Vocês pediram, vocês votaram na nossa última live de aprofundamento aqui no canal e o assunto aprofundado agora vai ser a frustração na comunicação do autista. Isso que faz muitas mães, muitos pais virem aqui com perguntas, muitas vezes com dúvidas e muitas vezes se perguntando até se estão fazendo o certo para o desenvolvimento do seu filho, na área da frustração, da comunicação e da tolerância a falhas nesse processo. Mas antes de eu começar a conversar com vocês sobre isso, eu peço para que vocês deixem o dedo no like, compartilhem o vídeo para quem gostaria de se aprofundar nesse assunto e não esquece de bater no sininho e de interagir comigo nos comentários. Deixa qualquer coisa, deixa a cidade de onde vocês estão falando. Eu estou notando aqui nas estatísticas que as notificações estão chegando cada vez mais longe, mas nós precisamos fazer esse processo de formiguinha sempre até que ele se torne automático, beleza? Vamos falar hoje sobre a frustração e a comunicação. Duas coisas que separadas não parecem ter relação uma com a outra, mas se vocês lembram do vídeo Trabalhando a Frustração no Autista, vocês me ouviram dizer que a emoção é mais difícil de ser regulada e comunicação e emoção têm tudo a ver uma com a outra. Se o autista não consegue tão bem regular a sua emoção, também não consegue ler a intenção na comunicação e assim fica frustrado. Muitos autistas têm grandes ideias, grandes esquemas para realizar esses desejos, mas na hora da comunicação, na hora de mobilizar os recursos necessários para chegar lá, isso é muito difícil. Eu passei por essas experiências principalmente na adolescência. Eu sabia tudo o que devia falar, mas não sabia como devia falar. O autista não tem uma leitura de intenção. É diferente eu dizer, e aí cara? E aí cara? Tem uma intenção diferente. Atinge o outro de formas diferentes, formas sutis, mas muito diferentes. O autista precisa então entender qual que é a intenção. É um treino diário. Até hoje eu faço, mas aprendi a buscar em livros, em vídeos aqui no YouTube, em discussões regionais, e vocês eu aconselho que comecem em casa. Não é porque o autista se comunica bem que ele vai estar escapo de algumas frustrações no campo da comunicação. Ele precisa aprender o tempo de falar e o tempo de escutar e precisa principalmente, uma coisa que eu até hoje estou buscando nessa vida, entender o humor da outra pessoa. Como é que está a outra pessoa hoje? Será que ela veio de um dia bom? Será que não? Eu devo falar piadinhas? Eu devo me conter mais? Muitas vezes o humor não é só de piadinhas. Um sorriso que se dá já ilumina o ambiente. E nós precisamos decidir rápido se nós vamos partir para as piadinhas ou nós vamos somente sorrir para apoiar o outro. A comunicação silenciosa nós temos que ver que também é uma comunicação. E porque muitos autistas não têm acesso a isso, inclusive eu não tinha há muito pouco tempo atrás, eles se frustram e eles pensam, poxa, será que me escutam? De vez em quando esse pensamento ainda vem, mas eu tenho as ferramentas para afastá-lo. Os filhos de vocês precisam começar a desenvolver isso, com essa comunicação minimalista, com olhares, com sorrisos, com joinhas de mão, com tapinhas nas costas, seja o que for, mas são gestos reduzidos que dizem para os outros que nós estamos aqui com eles e que nós participamos da mesma sociedade. Quando os outros descobrem isso e percebem que estamos no dia a dia, a nossa frustração vai se esvaindo. Não é um processo fácil, nós precisamos reproduzir bastante situações sociais e uma bela pedida para isso são as visitas. Comentários como, filho, tu percebeu que o tio João é bem diferente do tio Jorge? O tio João gosta de futebol, o tio Jorge gosta de canoagem. Olha como os assuntos são diferentes. Olha como o tio Jorge gosta de um churrasco e o tio João gosta de peixe. Esses assuntos diferentes também podem ser entre vocês. A mãe e o pai são diferentes, o vô e a avó são diferentes, eu e tu somos diferentes. Até hoje,
eu aprendo com essas pequenas diferenças a não me frustrar e a entender o humor do outro, da onde o outro vem, qual é o background dele. Porque às vezes eu começo a contar uma piada, isso aconteceu até com um grande amigo meu esses dias. Eu mandei para ele um vídeo de erros de gravação, de uma resenha meio irônica, lá do canal Super 8, e disse para ele, olha só, dá para dar umas risadas com esse vídeo. E ele me escreve, desculpa cara, mas não dá. Porque a base dele é diferente. O que ele viu naquele vídeo, cheio de humor e entusiasmo, para mim, né? Para mim o vídeo era cheio de humor e entusiasmo, mas quem sabe para ele, não. Isso não tem nenhum problema. Mas eu tenho que praticar essa percepção. Eu vou contar uma piada, eu vou fazer um humor, eu vou passar uma ideia de uma forma vibrante, mas nem todos vão captar do mesmo jeito. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, e nem sempre eu posso ser responsável por aquilo que o outro vai entender. Eu preciso ir aos poucos entendendo as camadas, e um treino para isso também é um treino de paciência. Talvez seja a paciência que desarme toda uma cascata de frustrações na comunicação. Quantas vezes o filho de vocês se desenvolve bem até chegar na adolescência, onde ele precisa expor sua ideia, sua voz, o seu jeito, e ele não tem paciência para perceber os outros e perceber as aberturas que esses outros dão. Porque sim, às vezes o grupo é mais coeso e fechado, mas depois ele vai se abrindo em situações problema. Por exemplo, eu, na escola, não gostava muito de esporte, jogava assim por obrigação, um futebol, um basquete, vôlei, mas eu gostava de cantar, história e geografia também. Quando a situação chegava na história e geografia, eu percebia, poxa, tem abertura para as minhas ideias, tem abertura para impactar esse grupo com a minha comunicação, mas foi um processo árduo. Façam com que o filho de vocês percebam essa abertura. E um exercício como eu pus no começo da nossa conversa faz todo sentido aí. Quando o autista tem a oportunidade de visitar pessoas diferentes e perceber as realidades delas, ele vai começando a gravar. Como é que eu vou me adaptar com uma pessoa mais brincalhona, uma pessoa mais séria, uma pessoa que não teve um dia bom, uma pessoa que teve um dia maravilhoso? E com o tempo, o autista vai aprendendo a ler emoções também. Será que essa piadinha deixou ele apreensivo? Será que não? Muitas vezes a gente espera, e com toda razão, com toda certeza, que a sociedade se abra e seja mais transparente. De fato é ótimo desejar isso, mas também nós temos que estar no meio desse caminho, sendo nós autistas mais aprendizes com as sutilezas dos outros e evitando frustrações de comunicação, porque o autista tem muita propensão a pensar que, porque se frustrou uma vez ao se comunicar, ele vai para o conforto do seu hiperfoco. Gente, eu fazia isso todo o tempo. Eu me comunicava com uma menina porque eu estava afim dela. E ela não conseguia entender, não é nem que ela dissesse não ou sim, ou qualquer reação, mas não conseguia entender. Aí eu ficava frustrado e ia para os meus violões, para minha guitarra, para o meu teclado, e ficava lá por dias absorto nisso. E para evitar esse tipo de coisa, eu fui começando a aprender a ver qual que é o dia a dia dessa pessoa, o que essa pessoa passou no dia a dia, qual é o jeito dela. E assim eu consegui achar as aberturas e colocar a minha comunicação. Se a pessoa disse sim para a minha ideia ou não, aí era outro problema, outra argumentação. Mas o importante é que eu cheguei lá. Isso é muito bacana de se dizer. Incentivem os filhos de vocês a estarem sempre em contato com outras pessoas, a sempre que possível apresentar as ideias deles para outras pessoas que não sejam somente vocês. Porque vocês conhecem, vocês convivem, são ótimas bases e referências, mas a casa não é tão desafiadora quanto o mundo ali fora. E o autista precisa estar em contato com esse mundo para que daí o mundo saiba quais são as batalhas do autista e como que o mundo pode ajudá-lo. Porque uma coisa é tu quereres que a sociedade ajude o autista, outra é tu mostrar para a sociedade
os desafios de se ser autista, de se ver o mundo por nossa perspectiva. Esses desafios têm que ser mostrados pela ferramenta da comunicação. Nós temos que praticar o chamado small talk, que é a pequena conversa abreviada do dia a dia, tipo bom dia, tudo bem, tchau. Isso não quer dizer que a pessoa desviou o olhar e não vai responder o bom dia, é só uma small talk. Isso tem que ser praticado junto com pequenos sorrisos, pequenos abraços, pequenos olhares e assim por diante, enxergando sempre as aberturas que o outro te dá, sempre percebendo em alguns sinais como o outro está te escutando. Essa, é claro, é uma parte difícil, até eu me embasbaco de vez em quando com isso. Será que a pessoa está prestando atenção no que eu estou dizendo? Será que vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Mas eu percebo que sim. Há alguns traquejos que eu consigo acompanhar e hoje sei que vocês, cada um do seu jeito, prestam atenção naquilo que eu disse e filtram. Digam aí nos comentários quais são as estratégias que vocês usam para não haver essa frustração do autista. Para o autista não estar somente no seu hiperfoco porque se frustrou ao se comunicar com o outro. É um aprendizado pequeno e talvez vocês nunca tinham visto aqui no YouTube um vídeo desse jeito. Mas ele faz toda a diferença na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Um grande abraço, pessoal, muito obrigado pelo carinho e paciência de sempre. Até um próximo vídeo aqui no Diário de um Autista. Tchau!